Olá, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez com o nosso MCI, Meus Conceitos sobre Israel, e nós, juntamente com o pastor Nélio, vamos continuar o nosso estudo, porque, como vocês sabem, é um prosseguimento, cada estudo ele tem uma ligação com o outro, e nós hoje vamos estar falando mais abertamente sobre a questão do tabernáculo de Moisés, ou tabernáculo ao qual Moisés teve o direcionamento da parte do Eterno para que fosse construído e constituído sobre o povo de Israel. Pastor Nélio, como se deu? O que aconteceu? Foi um projeto de Deus, estava no coração de Deus e foi instituído para Moisés? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá pessoal, estamos nós aqui novamente com um assunto bastante polêmico, um assunto que eu, confesso, nunca ouvi ninguém comentar, mas para quem estuda a palavra de Deus sabe que tem alguma coisa muito importante por trás disso. No livro de Êxodo, no capítulo 25, verso 40, onde o pastor já vai estar lendo, diz ali que Moisés teria que fazer o tabernáculo de acordo com tudo que ele havia visto. E para ele realmente ter visto um tabernáculo, ele foi deslocado até aquele local. É o que a gente entende. Por ele estar ali 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber água, sem fazer suas necessidades, acreditamos que ele estava numa espécie de um êxtase, um arrebatamento, e ele estava na presença realmente de Deus. O céu estava ligado com a terra e a terra com o céu, e ele estava vendo um tabernáculo montado com todos os utensílios desse tabernáculo. Leamos então o texto de Êxodo 25, verso 40. Atenta, pois, que o faças conforme o seu modelo, que te foi mostrado no monte. Pequeno versículo, mas de uma grande profundidade. Daqui a pouco nós vamos estar dando uma olhada também lá no Novo Testamento, esse esclarecimento do tabernáculo que Moisés viu. Primeiro nós precisamos dizer que o tabernáculo, no meu ponto de vista, ele não deveria ser para matança de animais, de sacrifício de animais. No meu ponto de vista, o tabernáculo era para ser um local onde o sacerdote, o sumo sacerdote, os homens entrariam para adorar, para glorificar o Senhor, para fazer ofertas, cânticos, e não para sacrifício. Mas Deus preparou esse local por causa do pecado do homem. Deus queria estar na presença do homem e o homem na presença de Deus. Então a necessidade primeiramente de se fazer o sacrifício dos animais, do derramamento do sangue, para que Deus pudesse estar em contato com o sumo sacerdote, com os sacerdotes e também com a humanidade. Como no número 10 nós falamos que o sacrifício do animal, ele era pessoal, o meu animal, o sacrifício que era feito para mim não valeria para o meu companheiro, para alguém próximo a mim. Então isso aqui já ficou esclarecido, mas era um tabernáculo que constantemente precisava ser até limpo pela quantidade de animais que eram mortos, e ali se prestava o culto, a adoração e etc. E Moisés, ele viu ali utensílios, ele viu ferramentas de culto, de trabalho, os ornamentos, ele viu isso no céu, lá em cima. Então vem uma pergunta: Moisés fez um tabernáculo segundo o modelo que lhe foi apresentado. E nós ficaríamos aqui com uma pergunta. Aqui foi estabelecido homens para trabalhar nesse tabernáculo. Deus separou, o Eterno separou da linhagem de Moisés, da linhagem de Arão, da linhagem dos levitas. Ele separou homens para trabalhar nesse tabernáculo. Mas a pergunta seria: quem trabalhava no céu?
Por que o tabernáculo no céu? Se ele já existia antes do tabernáculo na terra. Você já parou para se perguntar? Eu gostaria que o meu pastor, nosso grande amigo aqui, irmão, ajudador tremendo nessa obra, ele pudesse estar lendo no livro de aos Hebreus, no capítulo 8, versos de 1 a 5. O 5 vai fechar, mas nós vamos ler sobre o tabernáculo que Moisés viu e que provavelmente adentrou sobre ele naquele momento, por permissão de Deus, para ele poder ver todos os utensílios desse tabernáculo. Não vamos falar em Apocalipse, em nenhum texto daquele ali, que João também viu, não é? Que a gente tem que respeitar. Se a gente respeita um homem chamado Moshe, se a gente respeita ele como sendo um homem de Deus, que não andamos com ele, não conhecemos pessoalmente, eu também tenho que respeitar João do Apocalipse, que eu também não conheci, não andei com ele, mas devido à fidelidade do texto, a narrativa que está ali. Meu pastor então vai estar lendo para a gente fazer um somatório disso aqui. Leamos então o texto de Hebreus capítulo 8, verso 1 ao 5. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. É lógico que Moisés também estava sendo preparado para esse tabernáculo. Mas ali está dizendo que Yeshua HaMashiach, ele inaugurou esse templo lá em cima no céu. Ontem, numa das nossas congregações, eu estive fazendo um comentário breve sobre isso, que também no céu foi necessário que entrasse um cordeiro, porque lá, meu pastor, não poderia levar carneiros para sacrifícios em favor do querubim que caiu, do ser maligno que se rebelou no céu, dos que estavam ao seu lado como autoridade, dos anjos que caíram, que pecaram, que adentravam aquele templo. Aquele templo ficou contaminado. Se a gente olhar para o livro de Apocalipse, nós vamos ver anjos entrando e saindo do templo. Então esse templo lá não é o templo daqui, é o templo do céu. E devido à contaminação, era necessário que se fizesse também um sacrifício perfeito para a purificação daquele tabernáculo. Mas eu também quero entender que havia uma necessidade, ou haveria, vamos botar para frente, a necessidade de um sumo sacerdote, de um sumo pastor lá dentro daquele tabernáculo. Mas como exercer a função ali, se ele estava contaminado, como também o da terra aqui, não é? Antes de ser erigido, construído, o tabernáculo, depois o templo, porque o tabernáculo foi por causa do movimento, a saída, o deslocamento de Moisés, mas uma hora ele ficou num local fixo, e por causa do pecado da humanidade. Então Deus criou os recursos, que foram os animais, para que o homem estivesse na sua presença, com o sacrifício, com o sangue que era aceito diante de Deus, e o sangue então cobria o pecado do homem, e o homem estava na presença de Deus, e Deus na presença do homem. Mas e no céu? Aí entra Yeshua, entra ele na história. Então ele veio para resgatar a humanidade, ele se vestiu da nossa natureza por causa do histórico da criação. Tudo foi criado
através dele, porque o Pai lhe constituiu, lhe deu poder, lhe deu autoridade para isso. Então ele se oferece, ele se veste da nossa natureza. E o que ele vai fazer? Ele vai santificar a humanidade definitivamente. Lógico, o tempo vocês vão ter que olhar os vídeos para trás para poder compreender onde nós estamos chegando. E quando ele então, ele está apanhando, ele está no Getsemane orando, quando ele vai à cruz pelo caminho, sendo açoitado, aquele sangue que está brotando do seu corpo, ele está expiando os pecados da humanidade sobre ele mesmo e oferecendo o sangue dele em favor da humanidade para Deus, mas aquele sacrifício ali vai valer para o tabernáculo eterno. Aquele tabernáculo que Moisés viu, que estava contaminado por causa dos anjos que ali entraram, do querubim, porque tinha uma autoridade enorme, porque os querubins, os serafins vivem na presença de Deus, então precisava de um sumo sacerdote. E o meu pastor, ele vai ler novamente só o versículo de número 1. Ele vai ler o versículo de número 1. E você presta bem atenção no que ele estará lendo. O que diz o versículo número 1? Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade. Esse versículo está dizendo sobre um sumo sacerdote. Assentado, quer dizer, constituído autoridade no céu. E o sumo sacerdote, ele trabalha onde? No Santo dos Santos, no lugar santo, no templo. Então já temos uma caminhada aí maravilhosa, né? Para quem respeita Moisés, para quem respeita a todos os mandamentos que o Eterno colocou sobre Moisés, nós temos que acreditar nisso, porque quem está passando isso aqui, provavelmente, há dicas ali, foi o apóstolo Paulo, que era um rabino, que era o mestre da palavra de Deus. Tá? Tem vestígio na palavra, porque ele andou com Lucas, ali cita sobre isso, fala de Timóteo, etc. Não é o caso agora para a gente estar falando aqui, mas só para vocês perceberem que ele entrou nesse tabernáculo lá em cima. Nós vamos para o versículo de número 2, vamos dar uma mexidinha só para a gente ver o 2 e o 3. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Alguma coisa que oferecer. Eu gosto de relembrar, porque alguém que não assistiu os anteriores vão assistir. O cordeiro não sabia, os animaizinhos não sabiam o porquê da sua morte, que valeria o seu sangue para Deus em favor do homem, ou até mesmo o sumo sacerdote, dos sacerdotes que Deus separou aqui na terra. Mas o Cordeiro de Deus, Yeshua HaMashiach, aquele que já existia no céu, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava purificando a humanidade, ele estava se preparando para ser Senhor, como ele vai voltar em breve, para assumir Israel, mas também seria um sacrifício perfeito para o tabernáculo dos céus, conforme foi lido nos versos 2 e 3 de Hebreus capítulo 8. E o 4 então e o 5 nós fechamos concluindo esse raciocínio rápido, porque senão fica aqui um comentário excessivo e a gente deixa de acordo que vocês possam estar buscando entendimento nisso aqui, porque quem quer entender, ele vai atrás, ele não vai criticar, ele não vai meter o malho, mas ele vai buscar entendimento com uma mente abençoada pelo Eterno. Vamos lá, meu pastor? Ora, se ele estivesse aqui na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou.
Deus, o Eterno, seja louvado. Porque o daqui é a sombra do original. Então também podemos entender que Moisés, Moshe, um dia ele vai trabalhar junto nesse tabernáculo, porque ele tem preparo para isso. Mas ele foi constituído aqui para a terra. Os sacerdotes constituídos aqui para a terra. Mas lá para cima foi este que aqui na terra não era sacerdote. Alguém poderia até questionar comigo e dizer assim, mas ele não é da linhagem dos levitas? Ora, Melquisedeque era de qual linhagem? Não é? E era sumo sacerdote e rei de Salém. Era sumo sacerdote. E Abraão reconheceu. A história omite, a história se reserva. Mas está lá atrás alguém que era sumo sacerdote. E por que não Yeshua? Por que não aquele que já pré-existia? Amém, gente? Nós vamos parando já por aqui, porque para não ficar muito cansativo e deixar vocês nessa curiosidade de pesquisarem, de buscarem entendimento sobre isso. O tabernáculo da terra e o tabernáculo do céu, o qual Moisés viu, o Moisés copiou. Amém? Que Deus, o Eterno, abençoe a todos vocês. Profundo. Ficou curioso? Pegue a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, estudem o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é um livro histórico. Talvez para muitos o Antigo Testamento se torna um pouco enfadonha, cansativa. Mas, queridos, como o texto que nós lemos, são sombra das coisas que um dia haveriam de acontecer. Tudo que foi narrado aqui, tudo que foi dito, na verdade, tudo se explica, tudo se completa. Então você tome também um tempo, leia. Gostou do assunto, tabernáculo? Então leia Êxodo, principalmente a partir do capítulo 20 em diante, onde começa a ordenação das leis, os 10 mandamentos, ali aquele contexto todo, até onde que nós lemos aqui, 26 em diante, continue. Você vai se maravilhar com o que tem de conteúdo ali dentro. A respeito do que nós falamos, ali está contido. Então, assim nós vamos finalizar, mas antes quero fazer uma pergunta ao pastor Nélio. Pastor Nélio, é interessante que nós estamos falando sobre João o Batista, mas uma pergunta que fazemos. Por que chamar João e não Zacarias, visto que esse era o nome de seu pai, sendo ele naquele momento um sacerdote? Vocês têm uma semana para pesquisar e nós vamos deixar isso para a semana que vem, para juntarmos essas peças, esse quebra-cabeça aqui, que no final vai ficar lindo. Um beijo, um carinho a nosso aqui, ao povo de Israel e a todos que estão nos acompanhando. Então é isso, gente. Mais uma vez aqui nós findamos esse estudo. Esperamos, que vocês tenham gostado, que realmente curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam lá no nosso canal. Façam com que esse trabalho possa ser propagado, possa alcançar mais pessoas. Nós temos, graças a Deus, tido bastante comentários ali, até mesmo as críticas, elas são bem-vindas. Claro que você trate com respeito ali na questão do comentário, se for criticar, nós vamos analisar, nós vamos avaliar, porque nós queremos também fazer o melhor conteúdo, com carinho, com todo o respeito também que vocês merecem. Então, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.